Meus queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e queria convidar a igreja a abrirem as suas Bíblias junto comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 17 a 31. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos e estamos no capítulo 10, Marcos 10, 17 a 31, palavra do Senhor para os nossos corações. Você que está em casa, por favor, também pegue aí a sua Bíblia, não se despece, reserve esse tempo para, junto conosco, estar meditando na palavra do Senhor. Marcos 10, 17 a 31. Diz assim a palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pedir ao Senhor que nos oriente, que nos abra a porta à palavra, que fale ao nosso coração. Esse texto é um texto soleníssimo, é um texto que vem, de fato, nos desafiar nesta manhã a viver uma vida de discipulado comprometida com o Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus,
Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, nós queremos te agradecer por esta manhã tão preciosa que o Senhor reservou, que o Senhor separou para a tua glória e para a nossa edificação. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, como povo do Senhor, para ouvir a tua voz, para meditar na tua palavra. E a tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão. Então, meu Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, e abre-nos a porta à palavra, fala conosco, nos instrui, nos dá discernimento espiritual, a intrepidez necessária, a lucidez da parte do Senhor, para ministrar e para apreender a tua palavra. É assim que eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. Quando eu era criança, e não faz muito tempo, eu algumas vezes fui ao supermercado com minha avó, e uma coisa sempre me chamou a atenção. Na época eu não entendia, mas ficou na minha memória. E com certeza a grande maioria dos irmãos aqui vão lembrar disso. Você ia ao supermercado, e eu não sei se você lembra dessa experiência. Você entrava numa fila do supermercado, num setor do supermercado, e você ia comprando as coisas, e se você não tivesse cuidado, você esquecesse alguma coisa, quando você voltasse naquela sessão, já tinha passado um camarada junto com você que vinha remarcando os preços. Era um tempo de inflação muito alta no nosso país, em que você entrava num setor do supermercado e lá atrás já vinha um camarada, às vezes, remarcando preços das mercadorias. E você tinha que calcular muito bem aquilo que você ia comprar, aquilo que você ia fazer no supermercado. Você tinha que calcular muito bem o preço das coisas. Se bem que hoje não está muito diferente, não. Você vai fazer a feira com um determinado valor em um mês, quando chega no outro mês que você vai fazer a feira, você fica assustado. E por isso você tem que calcular muito bem o preço das coisas, pesquisar, analisar. Algumas pessoas até gostam disso e fazem isso com maestria. Ela entra em contato com os supermercados, ela visita alguns supermercados, ela sabe o que deve comprar em um, comprar em outro, ela sabe a vantagem de comprar pela internet ou de comprar presencialmente, ela sabe calcular muito bem o preço das coisas e analisar muito bem as consequências disso. Porém, a grande pergunta é, será que nós sabemos calcular o preço do discipulado? Será que nós já paramos para pensar, para refletir, para colocar na ponta do lápis o preço do discipulado? O que significa ser um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus? O que significa, de fato, consagrar ou entregar a nossa vida ao Senhor Jesus? Será que nós já colocamos na ponta do lápis? Será que nós já calculamos isso? Já avaliamos esse preço na nossa vida? Eu penso, meus irmãos, que muitos de nós, assim como acontece com as finanças, vão levando a vida sem calcular o valor das coisas, sem calcular o preço, o custo. Tem pessoas que simplesmente chega o final do mês, recebe o dinheiro, vai em qualquer lugar, compra o que vem à cabeça, não faz uma lista, não faz uma análise de quanto vai precisar, do que vai precisar, não é organizada. E assim acontece na vida espiritual. Tem pessoas que vêm para a igreja, escuta a palavra, participa, se tornou membro da igreja,
mas ela nunca fez a reflexão devida, ela nunca parou para dizer assim: o que significa ser um crente? Quanto custa ser um crente? Qual o preço a pagar? Qual a exigência para a minha vida? Quanto custa? Qual o preço do discipulado? E aí, meus irmãos, a pessoa vai viver na vida de qualquer maneira. Lá nos primeiros séculos, ser crente, ser um servo de Deus, custava a própria vida. Você se convertia, você sabia que você seria perseguido, morto, seus bens seriam tomados, seus filhos seriam mortos, talvez na sua frente, sua esposa. Então, a pessoa, quando se convertia, ela sabia que o preço era a própria vida. Ela era uma testemunha do Senhor Jesus, e testemunha é com a própria vida. Mas hoje virou moda. Hoje, todo mundo é crente. Todo mundo é evangélico. Todo mundo pertence a uma igreja, porque virou moda. Nós temos um crescimento exponencial da igreja evangélica no Brasil, e todo mundo é crente, todo mundo é evangélico. A ponto de você anda na rua e você não sabe mais se a pessoa é crente ou não, porque a linguagem até do mundano é uma linguagem evangélica. Irmão, misericórdia, só Jesus. Até o mundano, hoje, ele usa esses linguajares evangélicos. E aí você não sabe, de fato, quem é quem. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós acabamos de ler é um texto interessantíssimo para nos fazer refletir sobre o preço do discipulado. Sobre o quanto custa nós sermos um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus. E é preciso a gente refletir. Nós estamos aqui num contexto no Evangelho de Marcos em que Jesus está indo para Jerusalém, e ele tirou um período dessa caminhada nessa região aqui da Pérea. Ele está indo para Jerusalém, e ele tirou um tempo para instruir os discípulos, para dar alguns ensinos para os discípulos sobre essa questão do discipulado. Ele vem, desde do capítulo 9, ele vem trabalhando os discípulos numa espécie de retiro, de conversa particular. Jesus sabe que está próximo de Jerusalém, que vai ser julgado, que vai ser condenado, que vai ser morto. Depois ele vai ressuscitar, como ele já colocou várias vezes, e aqui também no capítulo 10 ele vai colocar. Vai voltar para o Pai e os discípulos vão ficar sozinhos. Então, aqui são os últimos dias de Jesus, e ele está precisando focar na instrução, no ensino, no discipulado do grupo apostólico, do grupo dos seus discípulos. E a gente viu aqui que esse capítulo 10, ele trata basicamente sobre 3 temas importantíssimos que estão relacionados à família. Ele tratou sobre casamento e divórcio, ele tratou sobre crianças, e agora ele está tratando sobre bens materiais, sobre riqueza, sobre dinheiro. 3 pontos interessantes que estão relacionados com o ambiente familiar: o casamento em si e a realidade do divórcio, as crianças e a questão financeira. São esses 3 pilares que chamam a nossa atenção aqui no capítulo 10. Porém, a partir do versículo 17, vai ficar mais claro para nós essa questão do preço do discipulado, do quanto custa ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. E aí Marcos vai colocar, a partir dessa história, que no título das nossas Bíblias aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, a versão atualizada, eles colocaram como o jovem rico. O jovem rico. E é um título adequado, porque a Bíblia vai colocar exatamente isso, que ele era um jovem rico. Para que a gente possa entender esse texto, meus irmãos, é preciso a gente levantar algumas coisas
relacionada a este jovem. Esse texto é tão importante que ele está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Essa história foi tão marcante que Mateus, Marcos e Lucas acharam por bem registrar, para você ter uma noção do quanto essa história é importante. E Marcos, apesar de ser, em alguns aspectos, mais resumido do que o Evangelho de Mateus e Lucas, nessa questão da história, o relato de Marcos é um relato mais vívido, é um relato mais emocionante, eu diria mais claro ainda do que o relato de Mateus e Lucas. Porém, os 3, eles se completam. E eu queria que, à medida que nós fôssemos lendo aqui, nós pudéssemos extrair lições para a nossa vida. O texto começa dizendo o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, Jesus está a caminho de Jerusalém. Após aquele momento que ele teve nos textos passados, com os discípulos, com a controvérsia dos fariseus, Jesus agora ele está pondo-se a caminho. A caminho de onde? A caminho de Jerusalém. É esse o foco. Ele está indo para Jerusalém. E pondo-se a caminho, ou seja, após esse episódio aqui, das crianças, Jesus saiu daquela casa que estava com os discípulos, e aí ele vai se direcionar, pegar a estrada para ir para Jerusalém. Quando ele está pegando a estrada, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse texto é muito curioso, porque esse jovem, ele percebeu a urgência dessa atitude. Jesus estava numa casa com os discípulos, Jesus estava dando instruções com os discípulos, acabou aquele momento, ele agora vai se pôr a caminho para ir a Jerusalém. Ele estava determinado a ir a Jerusalém. Quando esse jovem viu que Jesus já estava pegando a estrada, ele não pensou 2 vezes, diz o texto, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Por que eu estou dizendo que ele não pensou 2 vezes, que ele viu a urgência? Porque na cultura judaica, um homem de posição, um homem rico, um líder, ele não corria em público. Ele não tinha essa atitude, ele não poderia ter. Por isso que o evangelista Marcos, ele coloca esse detalhe para nós: correu um homem ao seu encontro. Aqui não é uma referência vaga, aqui tem um aspecto cultural muito importante. Esse homem não se preocupou com a cultura do seu povo, esse homem não se preocupou de ser mal visto pelo seu povo, esse homem quebrou um protocolo social. Ele corre ao encontro do Senhor Jesus. Ele não poderia, socialmente falando, culturalmente falando, ele não poderia fazer isso, porque isso pegava mal. Lembra da parábola do filho pródigo? O que aconteceu quando o filho voltou? O que Jesus diz lá? Que o pai, o avistando de longe, correu ao seu encontro e o abraçou. O pai jamais poderia ter feito aquilo. Na cultura judaica, um homem de respeito, um homem de posição, e principalmente um pai, um ancião, um chefe de família, fazer um negócio daquele ali era um papelão. Mas o texto diz que o pai, vendo o filho de longe, correu ao seu encontro e o abraçou. Então essa é a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui. Esse jovem não pensou 2 vezes. Jesus está indo embora daqui, Jesus está pegando a estrada, e a única oportunidade que eu tenho é essa. Então eu vou correr ao seu encontro, não interessa o que vão pensar
não interessa o que vão dizer, eu vou correr ao encontro dele. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Talvez você diga assim, pastor, mas onde é que você está vendo o jovem aí? Porque o texto está dizendo um homem. Se você olhar o relato de Mateus e o relato de Lucas, você vai ter mais informações complementares. Eles vão colocar pelo menos 3 coisas interessantes. Primeiro, que ele era jovem. Segundo, que ele era rico. E não era só rico, era riquíssimo. E terceiro, Lucas vai colocar lá no capítulo 18, versículo 18, que ele era um homem de alta posição. Ele não só era rico, ele era um líder destacado. Ele era de alta posição. Jovem, rico, de alta posição, liderança no meio do povo de Deus. Porém, mesmo assim, ele não se preocupa, ele quebra o protocolo, ele corre ao encontro do Senhor Jesus. Só abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, quando nós dizemos, à luz do texto bíblico, que ele era jovem, não pense em alguém com 16, 17 anos. Por isso que o texto está dizendo aqui um homem. Porque na cultura judaica também, até os 40 anos, era chamado de jovem. E eu fico feliz com isso, de ter a cultura judaica ao meu favor, né? Que eu fiz os 40 e eu sou jovem. Não sou rico, nem de uma posição alta, mas pelo menos o jovem estou, né? Então ele era jovem, rico, de posição, conhecido, famoso, que exercia uma influência no meio do povo de Deus, e por causa desse impacto que aconteceu na sua vida, a partir dos ensinos de Jesus, dos milagres de Jesus, das obras de Jesus, ele reconhece Jesus como mestre, reconhece Jesus como alguém importante, ele corre ao encontro do Senhor. Mas ele não só correu. Diz o texto que ele correu ao encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, ele não fez como Nicodemos. Nicodemos também era rico, com certeza, era de posição, mas Nicodemos ficou preocupado de ir ao encontro de Jesus na frente do povo. Nicodemos não correu. Nicodemos foi mais comedido. Ele foi à noite, ele foi na surdina, ele teve um diálogo com Jesus ali, de uma forma muito mais polida. Esse jovem não. Ele corre, ele se ajoelha, ele reconhece Jesus como mestre e ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Imagina aí, no meio da rua. Olha a cena. Numa cultura difícil como era a dele, que não aceitava um homem correr em público. Se hoje já seria estranho, imagine, vai passando alguém aí no meio da rua e de repente um homem corre atrás daquela pessoa e chega diante dela e se ajoelha aos seus pés. E de longe você está vendo a cena. Hoje, no século que nós estamos vivendo, você acharia isso estranho? Você ficaria envergonhado? Ontem eu estava na CPAD pela manhã e tem um vendedor lá que gosta muito de mim, brincalhão, e a CPAD estava lotada. Era um dia de promoção lá na loja e quando nós fomos saindo, eu, presbítero Marcos aqui da igreja, Diego, minha mãe, tudinho, a gente foi saindo, a loja cheia, lotada lá. Aí o vendedor correu, reverendo, Deus abençoe, vá em paz, vou me ajoelhar nos seus pés. E se ajoelhou. E eu fiquei, não faça isso não. Eu fiquei constrangido, é uma brincadeira. Mas imagine naquela época, alguém olhando de longe, esse homem riquíssimo, jovem, de posição, correndo em público e se ajoelhando diante de um rabino pobre, simples, de Nazaré, um galileu, que era um grupo desprezado dos judeus, os galileus. Até a linguagem do Galileu era desprezada, porque era aquele linguajar pesado, caipira, do interiorzão. E esse camarada finíssimo corre e se ajoelha aos seus pés
e diz: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, esse jovem fez algumas coisas que devem nos chamar a atenção, mas principalmente o que deve nos chamar a atenção é a pergunta dele. Ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? Ele reconhece Jesus como mestre e ele levanta uma pergunta interessantíssima. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Se você olhar o texto de Mateus, que tem alguns detalhes que não está aqui em Marcos, e como eu disse, se completam, não é que entre em contradição, você vai ver que a pergunta do jovem para Jesus, Mateus acrescenta algo que é fundamental para a nossa compreensão. Ele diz: que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele se preocupava com uma vida eterna. E aqui há discussão entre os teólogos, talvez seja um dos textos mais difíceis do Evangelho de Marcos, porque os teólogos discutem qual é a visão de vida eterna que esse jovem tinha. Será que ele está pensando em vida eterna como nós pensamos hoje? De uma vida com Deus no céu? Inclusive tem muitos até que têm uma visão equivocada, né? Aquela visão mais romântica, né? Nós vamos para o céu e vai ficar como que vagando nas nuvens, todo mundo de branco, né? Aquele céu de novela, né? Será que a visão desse jovem é essa visão metafísica? É essa visão espiritual que nós conhecemos? Ele está pensando em vida eterna do ponto de vista teológico que nós também defendemos? Alguns creem que sim. Outros entendem que ele está pensando em vida eterna aqui. A ideia dele é: Senhor, o que eu devo fazer de bom para gozar do reino de Deus? Vida eterna aqui seria sinônimo do reino de Deus. Os judeus, eles acreditavam que o reino de Deus seria instaurado ou restaurado, e nesse reino de Deus, nessa vida com Deus, esse jovem queria participar. Outros entendem que quando ele está falando de vida eterna aqui, lembra que ele é rico? E tem coisa pior do que você ser rico e saber que você vai morrer? E que tudo que você granjeou, tudo que você tem vai ficar para outro? Tudo que você tem, toda a sua riqueza, seus carros de luxo, suas casas, seu dinheiro no banco, suas roupas boas, tudo que você tem, se você morrer hoje, você não leva absolutamente nada, vai ficar para outra pessoa, como diz Eclesiastes, que não trabalhou, que não se esforçou, que não fez absolutamente nada, e tudo que você granjeou vai ficar para essa pessoa. Você já pensou que coisa ruim? Se você for pensar nisso, você enlouquece. Então a pergunta desse jovem, se ela for levada em consideração por esse lado materialista, é: Senhor, o que eu posso fazer de bom para que eu tenha uma vida eterna, para que eu viva muito? E o que estava por trás era: e possa desfrutar das minhas riquezas, do que eu tenho. É difícil de decidir, mas alguns estudiosos entendem que esse jovem está sendo sincero. Ele está realmente falando, e havia entre os judeus aqueles que acreditavam numa vida futura, sim. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas os fariseus acreditavam. Então, esse jovem, ele pode estar sendo sincero, correto, naquilo que ele está dizendo. Ele está pensando no reino de Deus, numa vida com Deus, em um futuro com Deus. Ele está pensando na ressurreição e não pura e simplesmente materialista. Mas veja o que Jesus faz com ele. Ele fez uma pergunta para Jesus, uma pergunta interessantíssima, mas Jesus começa já colocando ele no seu devido lugar. Olha como é que diz o texto.
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Meu querido irmão, você nunca ficou intrigado com esse texto, não? Você nunca ficou assim, pensando o que esse texto significa, não? Eu confesso a você que eu já me debati com esse texto várias vezes. Porque quando você lê, no primeiro momento, qual é a ideia que vem à nossa cabeça? Primeiro, que Jesus está dizendo que não é Deus. Segundo, que Jesus está dizendo que não é bom. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, se você não tiver cuidado, se você fizer uma leitura apressada, sem reflexão, sem o estudo devido, você vai chegar a essas duas conclusões. Primeiro, que Jesus não é bom. Jesus, por que você me chama de bom? O que estaria embutido aí seria: eu não sou bom. Segundo, bom só existe um, que é Deus. Mas o Senhor não é Deus? Ou o Senhor está dizendo que não é Deus? O ponto aqui, meus irmãos, é exatamente esse. É que esse jovem chega para Jesus e ele está perguntando a Jesus o que ele vai fazer de bom para herdar a vida eterna. E ele também está chamando Jesus de bom mestre. E ele está completamente equivocado na sua abordagem em relação a Jesus. E Jesus está corrigindo o erro grave daquele jovem. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, para que eu me faça compreender. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Qual é o propósito do Evangelho de Marcos, que eu venho dizendo desde o início da exposição? Já foram quase 50 pregações. Marcos escreveu o Evangelho para a igreja, para os cristãos que estavam em Roma, com o propósito de provar que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, que ele é o Cristo, ou seja, que ele é Deus. Esse é o propósito de Marcos. E ele já mostrou isso no testemunho de João Batista, no testemunho do Pai na hora do batismo, no testemunho dos próprios demônios, dos discípulos. Então, se o propósito de Marcos é provar que Jesus é Deus, se esse texto aqui está dizendo que Jesus não é Deus, então ele fugiria completamente ao propósito do Evangelho de Marcos. Qual é o ponto aqui? Aquele jovem chegou diante de Jesus e disse: Bom mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Ele está olhando para um homem, um rabino, um mestre, e colocando aquele rabino como um referencial de bondade, daquilo que é bom. E Jesus vai retrucar e vai dizer assim: você tem noção do que você está perguntando e do que você está afirmando? Por que me perguntas acerca do que é bom? Ou por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ou seja, Jesus começa a corrigir a visão equivocada daquele jovem. Aquele jovem olhava para um rabino, e ele olhou para Jesus, e ele reconhece Jesus como alguém bom, um referencial de bondade. Ele não só era bom, como ele poderia ensinar a respeito do que é bom. Aí Jesus diz: você tem noção do que você está pensando e do que você está fazendo? Você está olhando para um mero homem e você está atribuindo a esse homem bondade. Bom, só existe um, que é Deus. Em outras palavras, se você me vê como bom, você está me vendo como Deus?
É isso que você está afirmando? Porque se não for isso que você está afirmando, está completamente errado, porque bom só existe um, que é Deus. Faz sentido agora? É esse o sentido do texto. É essa a lógica do texto. O que Jesus está fazendo é corrigindo aquele jovem para que ele não se aproxime de Jesus meramente como mestre bom ou como referencial de bondade à parte de Deus. A parte de Deus. O referencial de bondade é Deus. De santidade é Deus. São atributos de Deus. Meus irmãos, isso aqui é fundamental para nós. A gente poderia parar aqui e o sermão ser só nesse ponto. Por quê? Porque nós que pregamos, e eu acredito que é Matthew Henry no comentário dele, que ele coloca isso, que eu achei fantástico. Nós que pregamos o Evangelho, nós que somos pastores, presbíteros, pregadores da palavra de Deus, nós temos que ter muito cuidado para não nos colocarmos diante das pessoas como se nós fôssemos referencial de qualquer coisa. Nós, enquanto homens pecadores. Não, porque eu sou o pastor. Eu sou bom. Eu sou santo. Eu sou perfeito. Cuidado com isso, querido. E pior ainda é quando a igreja começa a achar isso de você. E você gosta. E você se coloca no pedestal. Sabe aquela pessoa que ela não tem defeito nenhum? Ela é perfeita. Ela passa para a igreja uma ideia de que ela não pensa pensamentos errados, de que ela nunca fez nada errado, de que ela é a santidade ou a perfeição em pessoa, ela é o exemplo. E ela começa a criar para si esses seguidores. A ponto de alguém dizer assim, olha, Pastor Diogo, olha, Pastor Diogo é um homem bom, santo, justo. Olha, o casamento dele ou a vida dele é perfeita. Eu já vi palestrante de casal, meu irmão, chegar diante dos casais e dizer assim, o meu casamento não tem problema nenhum, é perfeito. Eu digo assim, que bicho mentiroso, meu irmão. Porque um casamento perfeito, eu acho, não tenho muita certeza não, mas eu acho que um casamento perfeito só se for de 2 manequins de loja, um do lado do outro. E se der um vento, vai bater um e vai quebrar o outro. Já acabou a perfeição. Porque 2 filhos de Adão morando na mesma casa, pecadores caídos, e o cara dizer que nunca brigou com a mulher, nunca acordaram atravessado, nunca tiveram problema, que o casamento é perfeito, meu irmão, é terrível. O pastor Zé Gomes estava contando uma história que foi para um encontro de casais, numa igreja, e aí o palestrante começou a palestra dele, o sermão dele, dizendo assim, fazendo uma pergunta para a igreja, né? Meus irmãos, quem aqui nunca brigou com a mulher? Eram uns 500 irmãos que estavam presentes. Daqui a pouco um levantou a mão. Aí disse, eu e minha esposa nunca brigamos. Nós vivemos um casamento maravilhoso. Aí o palestrante disse assim, mas você mente assim desde criança ou começou agora? Cuidado com isso, querido. Deus é que é bom. Deus é que é perfeito. Deus é que é justo. Deus é que é santo. Deus é que é o referencial para nós. E não eu e você. Nunca transmita para as pessoas a ideia de que você é o cara, que você é perfeito, que você não é. Você pode ser pastor, presbítero, diácono, você pode ser homem de oração, mulher de oração, você não é perfeito. Você é tão pecador como qualquer um.
É graça, é pura graça de Deus e misericórdia de Deus. E nós vamos ver aqui que você não é perfeito, nem eu sou perfeito. Mas esse jovem, o problema desse jovem é que ele tinha um referencial de bondade no ser humano. Ele se via como uma pessoa boa, a gente vai ver aqui, e ele olhou para Jesus como uma pessoa boa, e isso nesse plano humano. E Jesus diz: você está equivocado, meu filho. Por que me chamas bom, ou por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Então, das duas, uma, ou você, se você está me vendo como um ser humano, ou você conserta isso aí, porque eu não sou bom. Se você está me vendo como um ser humano, o ser humano não é bom. Ou, se você continuar com a sua afirmação, você está reconhecendo que eu sou Deus. Você não tem ponto correr. É isso que Jesus está fazendo com aquele jovem. Aí, aqui em Marcos, está mais resumido, Jesus diz assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Vamos lá para Mateus para você ver como é que está lá, que é muito interessante. Mateus, capítulo 19. Olha como é que Mateus coloca isso aqui. Porque tem um detalhezinho aqui que faz toda a diferença no texto. Diz assim, Mateus 19. 19 a partir do 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja, meus irmãos, eu não posso ficar dando detalhes, mas esse aqui eu gostaria de dar para os irmãos. Veja o cuidado de Mateus na redação do texto. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Lá em Marcos ele diz Deus. Mateus não coloca Deus, mas está subentendido. Por que Mateus não coloca Deus? Mateus está escrevendo para judeus. E os judeus, ele tem medo de usar o nome de Deus em vão, até de escrever o nome de Deus. Então, por exemplo, ele nunca diz reino de Deus, ele diz reino dos céus. É a mesma coisa. É só o cuidado de usar o nome de Deus. Aqui ele está deixando claro que bom é Deus, mas ele não citou o nome porque o judeu tem medo, tem cuidado com usar o nome de Deus toda hora. Diferente da gente, né? Abrindo um parênteses aqui. Meu irmão, você gosta de contar piada? Você gosta de contar piada? Mas, por favor, não conte piada com os textos bíblicos, não conte piada usando o nome de Deus. Conte piada com qualquer coisa, mas não use o nome de Deus. Não use o nome de Deus em vão. Tenha cuidado com isso. Só que aí Jesus diz: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Quais mandamentos? Agora volta lá para Marcos. Mateus deu esse detalhe que Marcos não deu. Que Jesus diz: olha, se você quer entrar na vida, se você quer ter a vida eterna, você deve guardar os mandamentos. E aí o jovem diz assim: Senhor, quais? Quais são os mandamentos? Por que ele diz isso, meus irmãos? Porque no contexto da época, o judeu, ele era exortado a cumprir não só os 10 mandamentos, mas quando você vai somar os mandamentos que os judeus eram exortados a cumprir, a lei moral, a lei cerimonial, as leis civis, quando juntava todos os mandamentos para um judeu, dava em torno de 613 mandamentos que ele tinha que cumprir. Então, quando Jesus diz assim, guarda os mandamentos, ele diz: Senhor, quais? Quais são os mandamentos? Porque era mandamento que não acaba mais. Aí, meus irmãos, olha como é que Jesus responde. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém,
honra teu pai e a tua mãe. O que chama a nossa atenção aqui? Os 10 mandamentos, primeiro, Jesus está chamando a atenção não para a lei cerimonial, não para a lei civil. Jesus não está chamando a atenção para aqueles 600 mandamentos. Ele está chamando a atenção para os 10 mandamentos, para o decálogo, a lei moral, que nunca caiu em desuso. Os 10 mandamentos estão vigentes até o dia de hoje e o será eternamente. São os 10 mandamentos da lei de Deus, a lei moral, que ultrapassa as barreiras. Existiam mandamentos civis, que dizia respeito à nação de Israel. Existiam mandamentos da lei cerimonial, religiosos, que dizia respeito ao culto em Israel, que nós não somos obrigados a cumprir. Agora, os 10 mandamentos é não só para Israel, mas para toda a humanidade em todos os tempos. E quando você lê os 10 mandamentos eles estão divididos em 2 tábuas. E é interessante que quando você lê os 10 mandamentos, a primeira tábua você tem os mandamentos em relação a Deus, e a segunda tábua você tem os mandamentos em relação ao próximo. E por isso que Jesus vai dizer que os 10 mandamentos, a lei de Deus, se resume em 2: amar a Deus e ao próximo. Porque se você ama a Deus, você vai cumprir os primeiros mandamentos, a primeira tábua. Você não vai tomar o nome do Senhor em vão, você não vai fazer imagem de escultura, você vai guardar o dia de sábado, você vai procurar agradar o Senhor. Se você ama o seu próximo, você não vai fazer isso aqui, você não vai adulterar, você não vai defraudar, você vai honrar seu pai e sua mãe. Então, quando eu amo a Deus, eu vou cumprir a primeira tábua. Quando eu amo o próximo, eu vou cumprir a segunda. Agora, o que é interessante aqui? Jesus não colocou a primeira tábua. Jesus colocou para aquele jovem só os mandamentos da segunda tábua, ou seja, os mandamentos que estão relacionados com o próximo. Ele disse: quais, Senhor? Quais os mandamentos que eu tenho que guardar? E Jesus, que conhece o nosso coração, conhece eu e você por dentro e por fora, Jesus coloca na cara dele os mandamentos relacionados com o amor ao próximo, porque a gente vai ver que o problema dele é exatamente esse. Quais são os mandamentos? Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Todos os mandamentos da segunda tábua que estão relacionados ao próximo. O que acontece com o jovem? Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha mais tenra idade, eu tenho observado os mandamentos da lei de Deus. Ele está mentindo? Não. Ele está sendo sincero na resposta dele. Ele está equivocado, mas ele está sendo sincero. Por que ele está equivocado? Porque na cabeça desse jovem, ele cumpre os mandamentos. Ele é zeloso, ele é religioso. Ele se preocupa com as coisas de Deus. E veja, meus irmãos, que é muito difícil isso aqui, porque ele é jovem, ele é rico, ele é de posição elevada e ainda é piedoso. Cumpre os mandamentos. Ele foi criado na igreja, trazendo para uma linguagem pós-moderna. E ele cumpriu tudo direitinho, ele tinha uma vida ilibada, sem mancha. Não era acusado de nada. Era aquele cara que realmente você olha para ele e diz assim: esse aqui é um crente de verdade. Ele cumpre os mandamentos de Deus, ele nunca adulterou, ele nunca roubou, ele nunca matou, ele não dá falso testemunho, ele não defrauda ninguém, ele honra o pai e a mãe. Esse cara, ele está do céu para dentro. Ele cumpre os mandamentos. Irmãos, às vezes eu vejo isso na igreja.
Tem algumas pessoas na igreja, no ambiente evangélico, eu estou falando de um modo geral, que olham para si e dizem assim: eu sou o cara, eu sou o referencial. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu nunca traí minha esposa, jamais. Sou um homem justo, sou um homem honesto. Eu sou o cara que eu não transijo com nada. E aí a pessoa começa a se achar, né? E outros que estão ao redor dela começam a achar ela realmente. Ah, meu Deus, eu queria ser a unha desse cara, o dedinho mindinho dele, porque o cara é bom. E o pior é quando o cara pega o microfone da igreja para dizer isso. Eu sou bom, eu sou justo, eu nunca adulterei, nunca matei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, bababá, bababá, e a igreja, uau! Só que a questão é, onde é que está o erro? O erro desse jovem é o erro de todos nós, ainda hoje. É achar que a lei de Deus, ela pode ser cumprida pelo simples mortal, simplesmente porque nós estamos cumprindo a lei de Deus do ponto de vista externo. Ele nunca matou. Ele não está mentindo, ele nunca matou ninguém. Ele nunca adulterou. Ele nunca foi para a cama com outra mulher. Ele nunca roubou. Ele honrou pai e mãe. Mas só que, quando Jesus vai falar sobre a lei de Deus, ele vai dizer que a lei de Deus, ela é algo que vai além do nosso exterior. Que nós quebramos o mandamento da lei de Deus, não só quando nós não praticamos algo externamente, mas quando aquilo é praticado lá no nosso coração. É por isso que pela lei ninguém é salvo, ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? Porque ninguém, nem eu, nem você, ninguém, exceto Jesus, cumpriu a lei de Deus. A lei de Deus nunca foi dada como instrumento de salvação. Guarde isso no seu coração, meu querido. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, não foi dada para salvar o homem, foi dado para condenar. Os 10 mandamentos não foi dado para você dizer assim: olha, eu vou cumprir aqui os mandamentos, e cumprindo os mandamentos eu vou ser salvo. E pode até dar a ideia que é isso que Jesus está dizendo para ele, mas não, Jesus está colocando ele no canto da parede. Porque era essa a ideia dele. Jesus diz: você já sabe, cumpre os mandamentos. Ele diz: quais? Aí Jesus: eu vou lhe dar os mandamentos aqui só relacionados ao próximo. E já já você vai ver a atacada que eu vou lhe dar. Qual é o ponto aqui? É que a lei de Deus, ela foi dada para colocar diante de mim e de você que nós somos pecadores. Então, quando eu olho os 10 mandamentos, eu leio os 10 mandamentos, eu tenho que terminar os 10 mandamentos desesperado, porque eu não cumpro os 10 mandamentos. E você não cumpre os 10 mandamentos. E se você disser que cumpre os mandamentos da lei de Deus, você está mentindo. Você está sendo hipócrita, mentiroso. Sabe por quê? Porque quando Jesus vai mostrar a real interpretação dos mandamentos, ele vai dizer que matar o irmão não é só empurrar a faca no irmão, não. Quando o texto diz lá, não matarás, Jesus disse assim: se você odiar o seu irmão, lá no seu coração, você já assassinou ele. Aí eu pergunto, dos santos irmãos aqui e as santas irmãs, você nunca odiou ninguém? Você nunca ficou com raiva de ninguém? Você nunca tomou uma decisão na sua vida de dizer assim: eu não converso mais nunca com fulano, não quero mais amizade com ele ou com ela, não quero saber dessa pessoa mais, pisou na bola comigo, não quero saber dela. Você nunca fez isso? Se você simplesmente pensou isso, você já matou aquela pessoa no seu coração. Jesus disse que adulterar não é só pegar um homem ou uma mulher, botar dentro de um carro, ir para um motel e ir para cima de uma cama. Jesus disse: se tão somente
você olhar para uma mulher, e o texto aí é tanto para a mulher como para o homem, olhar para o sexo oposto com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Minha irmã, olha para o outro lado. Os homens que estão aqui, o mais santo que tiver aqui, você nunca olhou para uma mulher e sentiu tentado, não? E achou ela bonita? Ou você vai ser mentiroso e dizer assim, só olho para minha mulher, pastor. A única mulher que eu vejo na minha frente é a minha. Pode passar a Miss Universo. E o pior é que a bestalhada ainda acredita. Mas não é só o homem não, viu, minha irmã? Você está assistindo a televisão lá, você santa, cheio do Espírito, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí passou aquele galã da novela, ou do filme, ou então na rua mesmo. E você olhou para aquele cara, e você achou ele bonito, e veio um pensamento na sua cabeça. Você nunca disse para o seu marido, você nunca falou nada para o seu marido. E não é nem doida de falar. Nunca aconteceu isso com você não, minha irmã? Talvez aconteceu hoje. Acontece isso conosco todo dia. Jesus disse, se tão somente olhar, já adulterou. Ou seja, o que o texto está dizendo, e veja que é uma coisa interessante aqui no texto, é que, mas eu nunca roubei ninguém, eu nunca defraudei ninguém. Meu irmão, quando você cobiça o que o outro tem, você já defraudou. Você está roubando, você só não pegou porque você sabe que se pegar, existem leis, regras que vai prejudicar você. Mas, por isso que o pecado da cobiça, ele é um pecado que resume todos os outros, porque é a coisa interna, e Paulo vai trabalhar isso muito bem em Romanos capítulo 7. Então, qual é o ponto aqui? Quando esse jovem está dizendo que cumpre a lei, ele está sendo sincero, mas ele está equivocado, ele está sinceramente errado, porque nós não cumprimos a lei coisa nenhuma. E é exatamente porque nós não cumprimos a lei que o Senhor Jesus veio para cumprir a lei por nós e dar a sua vida por nós, para que nós sejamos salvos não pela lei, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Mesmo sendo pecadores, mesmo caindo, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas talvez você diga, mas pastor, mas você não disse que os 10 mandamentos estão valendo ainda hoje? Sim, estão valendo. Primeiro, para mostrar que o homem é pecador. Então os 10 mandamentos é essa tela de Deus para botar na sua cara, esfregar na minha e na sua cara de que nós somos pecadores, com a interpretação correta. Você pode chegar para qualquer um e dizer, você é adúltero. Eu? Nunca. Você é adúltero. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Eu não sou adúltero, você é. Você já olhou para uma mulher com intenção impura? Já. Você é adúltero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr para Jesus, pedir perdão, e eu tenho que me converter ao Senhor Jesus. E aí eu vou ser salvo pela graça de Deus. Agora, por que os 10 mandamentos ainda estão em vigor? Porque os 10 mandamentos, eles não só servem para mostrar que eu sou pecador, mas isso para o incrédulo, para o homem que não tem Deus. Por isso, meus irmãos, que o evangelismo, ele tem que ser com a lei. Existe um modelo de evangelismo que foi trabalhado no mundo a partir de Billy Graham, que a gente precisa ter cuidado. Que é aquela ideia, Deus ama você, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, você é a menina dos olhos de Deus. É verdade, mas cuidado para você não estar transmitindo isso de forma errada. Por quê? O evangelismo tem que ser, Deus está irado com você, você está no pecado, você está quebrando a lei de Deus, e se você morrer assim, você vai para o inferno. Agora, Deus te ama tanto, que Ele deu um escape, Ele mandou o Filho dEle para morrer por você. Mas primeiro você mostra a doença. O cara só toma o remédio se ele reconhecer que está doente. Por que as nossas igrejas, o evangelismo hoje é tão fajuta? Porque a gente está
pregando o evangelho água com açúcar. Deus te ama, Deus te quer do jeito que você é, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Venha para cá o cara no pecado, na safadeza e dizendo: Jesus me ama. Não, Jesus está irado com você, e se você morrer assim, você vai para o inferno, porque você está quebrando os mandamentos da lei de Deus. Agora, quando o cara estiver desesperado com o diagnóstico, aí você diz assim: mas se você quiser, o sangue de Jesus pode livrar você da condenação da lei. É isso que Paulo diz em Romanos. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é: ele não cumpria os mandamentos coisa nenhuma. Ele achava que cumpria porque ele cumpria exteriormente, mas lá no coração dele, ele não cumpria, porque os 10 mandamentos vai além do que a gente possa imaginar. Mas ele achava. Aí Jesus diz assim: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou. Isso é interessante, meus irmãos, porque, lembra do que eu falei? Ele estava sinceramente errado, equivocado. E Jesus amou ele do jeito que ele estava. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Até porque eu sei que você pode estar: pastor, mas o senhor está entrando em contradição com o que acabou de dizer. Não, porque apesar de Jesus ter amado esse jovem se perdeu. E Jesus não aliviou para ele. Jesus amou porque Jesus viu que aquele jovem era um jovem sincero, mas equivocado. E aquilo ali mexeu com a compaixão, com o coração do Senhor Jesus. Sabe quando você olha para alguém e vê que a pessoa está sinceramente errada? Sinceramente errada. Tem pessoas, meus irmãos, que estão sinceramente erradas, que estão buscando a salvação em obras, em cumprir leis, regras, mandamentos, determinações, e Deus olha para essas pessoas com amor e misericórdia, mas não significa dizer que Deus vai passar a mão na cabeça. Porque, meus irmãos, vamos lá, vamos começar pelo nosso meio. Você já viu as bizarrices que tem em nome de Deus em algumas igrejas evangélicas? Os caprichos que as pessoas se colocam, achando que com aquilo está conquistando a salvação. Se privam de tantas coisas, se colocam sob o jugo de pastores manipuladores que oprimem principalmente as mulheres. Não use isso, não toque aquilo, não faça isso, não faça aquilo, porque senão você não é de Deus e você não vai ser salvo. E a pessoa se submete àquelas regras. Você já viu a religiosidade do nosso país? Gente que sobe escadarias de joelho, que faz procissões a pé, gente que viaja para o outro lado do mundo para ir prestar um sacrifício para um ídolo. Você já viu as religiões orientais, religiões espalhadas no mundo inteiro, pessoas fazendo as coisas mais bizarras do mundo, achando que com isso vai conquistar a salvação, gente que se autoflagela, tantas coisas. Aqui, meus irmãos, tem um ponto fundamental. Só existe 2 religiões no mundo, e você vai estar em uma delas. Você diz: pastor, o senhor está equivocado. Existem milhares de religiões. Não, só existe 2 religiões no mundo. A primeira é uma religião de obras, de sacrifícios, de mandamentos, de regras, para se chegar a Deus. Essa é a primeira. A segunda, e só tem uma, que é o cristianismo. É aquela que é a religião da graça, que não é o que eu faço para chegar a Deus, mas é o que Deus fez por mim, para que eu chegasse a Ele. Não é uma religião de obras. Cristianismo não é obra. Cristianismo não é sacrifício. Cristianismo não é você fazer alguma coisa para chegar a Deus e conquistar a salvação. Cristianismo é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é cristianismo. O que passar disso aqui é do maligno. No dia que um pastor, um padre, seja lá quem for, disser para você que você tem que fazer alguma
alguma coisa para ser salvo, que você tem que fazer alguma coisa para conquistar a salvação. Olha, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para você ser salvo. É mentiroso, até porque se você for tentar cumprir, você vai ver que você não cumpre. Agora, então, pastor, qual a validade dos mandamentos hoje? Primeiro, para mostrar que nós somos pecadores. E quando nós somos salvos pela graça, em Cristo Jesus, aí o Senhor nos traz de volta e coloca diante dos mandamentos, não mais como objeto de salvação ou de condenação, mas de santificação. Isso é o que nós entendemos na teologia reformada. Os 10 mandamentos, eles estão em vigor. Primeiro, para condenar, para mostrar para o homem que ele é pecador. No crente, na vida do crente, ele está em vigor para dizer assim, você agora é salvo, você agora é um filho de Deus, então ande por esse caminho aqui. Não para ser salvo, mas porque você já é. Ande por esse caminho para agradar o seu Deus, para ter uma vida santa. Porque senão a gente cai no outro extremo. Um extremo é tentar fazer alguma coisa para ser salvo. O outro extremo é, sou salvo pela graça, liberou geral. Então, tem muita gente aí dizendo, eu sou salvo pela graça, a graça do Senhor me alcançou, não interessa o que eu faço, onde eu vou, não interessa, eu já sou salvo em Cristo. Não é graça barata. Deus nos salva da condenação da lei e nos traz de volta para a lei como instrumento de santificação. Agora, qual era o problema daquele jovem? E eu estou caminhando para a conclusão. Diz assim, e Jesus, fitando o amor, disse, só uma coisa te falta. Só uma. Você cumpre o mandamento, meu querido? Só falta uma coisinha para você. Talvez o jovem pensou assim, uau, eu achava que era 613. Só uma vai ser mamão com açúcar. Só uma, Senhor, só uma coisa te falta. Aí Jesus dá 5 ordens para aquele jovem. 5. Jesus dá 5 ordens, imperativos, mandamentos para aquele jovem. Olha o que diz o texto. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vai, vende, dá e vem. Olha aí. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Como é que o texto termina? Ele, porém, contrariado. O cara chegou, bom mestre, o que eu vou fazer de bom? Reconhecendo Jesus, se ajoelhando diante dele, e agora ele está contrariado. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu acho isso aqui interessantíssimo, meus irmãos, porque ainda hoje, tem pessoas que acham que a pregação é para fazer cosca nos ouvidos. Ainda hoje, tem pessoas que acham que o pregador está aqui para fazer você se sentir bem. Domingo nós tivemos uma reunião lá em Pé do Galo e teve uma família que saiu da congregação dizendo que a pregação de Diego, ela queria vir para a igreja para escutar uma pregação de conforto, de consolo, porque passa a semana todinha trabalhando, eu venho para a igreja não é para escutar sobre pecado não, eu quero conforto. Pense no conforto que Jesus deu para esse rapaz aqui. É mais um saindo da igreja. Sabe por quê? Porque se você quer fazer um teste, se você está pregando a verdadeira palavra de Deus, é quando pessoas se contrariam com você. Quando está todo mundo batendo palma para você, tem alguma coisa errada no seu sermão. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Não estou dizendo que não tem consolo. Tem consolo sim, mas a palavra de Deus, ela nos confronta. E a verdadeira aplicação é quando ela vai lá no coração da pessoa e ela confronta e ela diz assim, eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, que vai no coração do homem, ele só tem 2 atitudes. Ou ele se converte, ou ele cai fora.
Agora, enquanto tiver gente na igreja feliz da vida, nos seus pecados, na safadeza da sua vida, e batendo palma para o pastor, e dando presente ao pastor, e abraçando o pastor, pode ter certeza, esse pastor não está sendo fiel a Deus. Não está sendo fiel. Porque Jesus foi perseguido, João foi perseguido, os profetas foram perseguidos, Paulo foi perseguido, todos foram perseguidos na história da igreja, porque pregavam a palavra de Deus. Se eu e você não estamos, bota as barbas de molho. Porque na igreja não tem só ovelha, na igreja tem bode. Quando os bodes se levantam, eles querem dar amarrada. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo um pastor que diz assim, olha, todo mundo gosta de mim. Queria já dizer a você, aqui em Pirangi, nem todo mundo gosta de mim, não. E tem alguns casos que eu me preocupo, se a pessoa realmente, se eu pequei contra ela, se eu fiz alguma coisa. Tem outros que eu não estou nem aí. Se for por causa da palavra de Deus, se for porque eu preguei a palavra de Deus e a pessoa está em pecado e não quer mudar, nem aí. Eu vou prestar conta diante de Deus, não é diante de você, nem do conselho, nem de presbitério. Eu vou prestar conta diante de Deus. O pastor, ele tem que ter aquela... um puritano dizia assim, que o pregador, ele tem que, no poder do Espírito Santo, ele tem que ter aquela capacidade de trazer inquietação para aqueles que estão quietos e aquietar aqueles que estão inquietos. Ou seja, tem aqueles que estão alvoroçados e o púlpito, o pastor, a pregação tem que fazer com que eles se acalmem. E tem outros que estão tão calmos nos seus pecados que de vez em quando a pregação tem que ir para fazer com que essa pessoa fique inquieta. Contrariado. Para a família lá do Pé do Galo, Jesus não serviria para ser pastor. Porque só quer conforto, só quer bênção. Quer vir para a igreja para ouvir bênção? Meu irmão, se você quer só conforto, só palavra de crescimento para a sua vida, bem aqui tem um negócio coach, palestrantes coach. Agora você vai pagar R$2.000 e poucos por uma palestra de 1 hora, e o cara vai dizer tudo que você quer, 5 passos para a vitória, 7 passos para conquistar, como ter sucesso, como acordar com... Você só vai ouvir coisas boas, você não vai ouvir nada de ruim não, só coisa boa. Na casa de Deus você vai ouvir consolo, conforto, mas você vai ouvir também exortação. E se você é filho, seu pai lhe repreende. E se você não tem repreensão é porque você não é filho. Contrariado, porque era dono de muitas riquezas. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Esse jovem não cumpria mandamento, coisa nenhuma. Exteriormente ele era perfeito. Ele cumpria todas as regras da religião. Mas lá no seu coração ele não amava nem a Deus nem ao próximo. O que Jesus mostra aqui, e é por isso que ele está contrariado, é que Jesus mostrou que ele quebrava os mandamentos de ponta a ponta, as 2 tábuas. Ele nem amava a Deus, ele amava o dinheiro. O dinheiro dele era o seu Deus, ele era dono de muitas propriedades e ele não quer abrir mão das propriedades para seguir a Jesus, para entregar a vida a Jesus. Então ele não amava a Deus, ele amava o dinheiro. E o dinheiro pode ser um Deus na nossa vida. Guarde isso, meu querido. O dinheiro não é simplesmente uma moeda. O dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo, inclusive de crentes. O dinheiro é um Deus. E que recebe adoração. E que domina. Então ele não amava a Deus. Ele quebrou a primeira tábua. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Porque quando Jesus disse, vai, vende tudo que tens, depois vem e segue-me, ele saiu contrariado por ser dono de muitas riquezas. Se o Senhor pedisse isso de você, meu querido, o que você faria? Você ama a Deus de verdade? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Se Deus pedisse hoje os seus bens, você daria? Se Deus pedisse hoje o seu filho, como pediu a Abraão, você daria? Se Deus pedisse hoje a sua família, você daria? Pense nisso, meu irmão. Calcula o preço do discipulado. E ele também não amava o próximo, porque Jesus disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres
Jesus não pediu para si, para o colégio apostólico. Não. Ele disse assim: você cumpre os mandamentos? Fala o seguinte: vai, só falta uma coisa para você. Meu irmão, Jesus foi na raiz. Jesus tem a visão de raio-x. Foi lá no coração dele, viu o coração dele, não exterior, viu o coração e disse assim: vamos fazer o seguinte, só falta uma coisa para você. Vai lá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois vem e segue-me e você vai ter um tesouro no céu. O jovem saiu contrariado por ser dono de muitas propriedades. Ele nem amava a Deus, nem amava o próximo. Ele não cumpria os mandamentos. Eu vou parar por aqui para a gente não estender o horário. E à noite eu vou continuar a exposição a partir do versículo 23. Mas eu queria fazer aqui algumas aplicações que o Senhor Jesus vai fazer na sequência, que são interessantes. Em primeiro lugar, meu querido irmão, cuidado com a religiosidade exterior. Eu tenho batido nessa tecla, meus irmãos, tão constantemente, mas eu sei por que eu bato. Cuidado com a religiosidade exterior. Não é porque você corre, não é porque você se ajoelha, não é porque você usa palavras bonitas, piedosas, que significa dizer que você é um crente, que você é um discípulo de Jesus. Não é porque você exteriormente cumpre os mandamentos. Sou dizimista fiel, sou ofertante, participo dos cultos, sou liderança da igreja, cumpro tudo direitinho, todas as regras que são mandadas. Isso não significa absolutamente nada, meu irmão. Você pode estar fazendo isso simplesmente por uma religiosidade, mas o seu coração não está nisso. Você pode estar fazendo isso, mas lá no seu coração você está fazendo não para a glória de Deus, mas para você mesmo. Para que seu nome apareça, para que você entre para a história, para que você seja lembrado. Cuidado. Olha, eu vou dar meu dízimo, mas eu tenho que sair desfilando no meio da igreja para todo mundo saber que eu fui dizimista. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a religiosidade. Esse jovem era religioso, era sincero, queria fazer tudo direitinho. Desde a minha juventude eu cumpro, e ele cumpria exteriormente. Mas o coraçãozinho dele, que só Deus conhece, que só Deus sabe, que Deus vai lá no coração, o coração dele, de fato, nem amava a Deus acima de todas as coisas, e o coração dele não amava o próximo, pois ele não estava disposto a abrir mão dos seus bens para ajudar o seu semelhante. Cuidado com a religiosidade. Segunda coisa, cuidado com a riqueza. E talvez você diga: pastor, não tem esse problema não, pastor, porque eu sou pobre. Meu irmão, pobre, às vezes, é mais avarento do que o rico. Tem rico mais generoso do que pobre. E não significa dizer que você não é rico como esse jovem, que você não ama o dinheiro. Que o dinheiro já não tenha possuído você, tomado conta da sua vida. Cuidado. O dinheiro em si não é o problema, meu irmão. E outra coisa, Jesus não exigiu isso aqui de outras pessoas. Esse texto aqui não pode ser aplicado para todo mundo. Então, todo mundo tem que abrir mão dos seus bens, das suas riquezas, dar para os pobres. Não, Jesus só disse isso para esse rapaz aqui, porque ele entendeu que era o problema dele. Então, se você é rico, por graça e misericórdia de Deus, mas você é um rico crente, generoso, dizimista fiel, ofertante, ajuda seu semelhante, que o dinheiro na sua vida não é um Deus, o dinheiro é consequência do seu trabalho, da bênção de Deus na sua vida, mas você tem o dinheiro, não é o dinheiro que ele tem. Você é senhor do dinheiro, não é o dinheiro que é senhor da sua vida. Glória a Deus, meu irmão. Que você tenha mais, que você prospere, que você cresça, que você desenvolva. Agora, vai ter aquele que ganha um salário mínimo, mas é miserável. Ama o dinheiro, é apegado ao dinheiro. Não é dizimista, não é ofertante, não ajuda ninguém, não faz absolutamente nada. É aquela pessoa que fica contando centavos, migalhas.
Então, a gente tem que ter cuidado com isso aqui, com amor ao dinheiro. Com amor ao dinheiro. O que tem de casamento sendo destruído por causa de dinheiro não é brincadeira, meu irmão. Hoje, alguns já dizem que a frase é até que o dinheiro nos separe, não é mais nem até que a morte, é até que o dinheiro. Porque quando vão planejar o casamento, já fica muito claro, olha, nós vamos ter que deixar bem dividido aqui os bens, você tem sua conta, eu tenho a minha, você tem seu carro, eu tenho o meu, você tem o seu apartamento, eu tenho o meu, porque se não der certo, abrindo mais um parênteses aqui, meu irmão, se você é casado, não existe divisão de dinheiro entre o dinheiro do marido e o dinheiro da mulher. É uma só carne, ou então não é. Então não existe essa divisão de um ganhar mais do que o outro, um ter mais do que o outro. Não faça isso que você vai destruir o seu casamento. Você vai destruir seu casamento. Então cuidado com esse amor ao dinheiro. E aproveitando, os jovens da igreja, porque essa mentalidade está vindo para os jovens. Eu sei o que eu estou dizendo aqui. Você que é jovem, meu querido irmão, você que é jovem, você está cortejando uma menina, está querendo namorar com a menina, paga o lanche da menina, seu miserável. Porque as meninas, pastor, os meninos chamam a gente para lanchar e quer que a gente pague para eles, os miseráveis, economizando, fazendo investimento. Você ri, mas eu sei o que eu estou dizendo aqui. Cuidado com esse amor ao dinheiro. O cara é tão apegado ao dinheiro que ele está namorando uma menina, sai com ela para lanchar e na hora, vamos dividir. Ô, meu irmão, aprenda, seu miserável, senão você vai perder a bênção. Cuidado com esse amor, com esse apego ao dinheiro. O dinheiro pode ser bênção e pode ser uma maldição na sua vida. Você pode ser destruído por causa do dinheiro. Os bens, as propriedades, pode ser bênção, mas pode ser também desgraça na sua vida. É melhor que você seja pobre de Jó e crente, fiel, servo de Deus, vai morar no céu, do que você ser rico e miserável. E miserável. E a última aplicação que eu quero fazer. Meu querido irmão, você já parou para pensar sobre o preço do discipulado? Jesus amou aquele jovem. Jesus ama você, viu, lindão? Viu, minha querida? Jesus te ama também. Mas não pense que Jesus vai aliviar a exigência do discipulado na sua vida, não. E sabe qual é o preço do discipulado? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se existe alguma área da sua vida que está assumindo o primeiro lugar, Deus não ocupa mais lugar nenhum na sua vida. Segundo, você investe na vida do próximo. Você abençoa alguém. Você faz diferença na vida de alguém. Se você partir hoje, vai ter mais gente chorando no seu velório ou rindo, ou agradecendo, ou dizendo já vai tarde. Você vai ser como o rei que morreu sem deixar saudade. E por último, que eu ia esquecendo, lembre-se, pecado não é só o ato, pecado está aqui no coração. Por isso que Calvino dizia que o coração é uma fábrica de ídolos. É o coração. Então, meu querido, cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Cuidado para você não ser um adúltero. Ah, nunca traí minha esposa, mas você vive cobiçando a sua amiga do trabalho, a atriz da televisão. Você vive pensando em outra pessoa. Você tem relação com a sua esposa ou com o seu marido pensando em outra pessoa. Não tem coisa pior do que isso, meu irmão. É traição, sim. É adultério, sim. Adultério não é só ir para a cama. Adultério é pensar. É pensar. Então, cuidado, vigie sua mente, vigie seu coração. Se você está sendo tentado, meu querido, caia fora. Caia fora dali. Se é uma colega de trabalho, se for preciso, saia do trabalho. Mas não destrua seu casamento.
Não destrua. Sabe o que está acontecendo hoje, nos nossos dias? As pessoas vivem casadas e pensando em outros. E cometendo adultério virtual ou adultério no WhatsApp. E eu concluo dizendo aqui, por exemplo, eu falei do dinheiro, né? Meu irmão, teu celular, se tua esposa não puder olhar seu celular, esse casamento já acabou faz muito tempo. Se o seu marido, minha irmã, não puder olhar seu celular, se tiver senha para ele, seu casamento já acabou há muito tempo. Porque o meu celular e o celular da minha esposa tem que ser sem senha. Ela pode olhar a hora que ela quiser. Porque no dia que eu começar a apagar a mensagem, no dia que eu começar a proibir minha esposa de olhar o celular, eu já estou adulterando há muito tempo. Conversinha. Conversinha daqui, conversinha dacolá, amiguinha daqui, amigo dacolá. Não faça isso. Não faça isso. Sua esposa tem que ter liberdade de chegar e pegar seu celular e olhar a hora que ela quiser e vice-versa. Ontem eu vi um vídeo, mandaram para mim, achei interessante. O cara chega na praça pública, Julião. O cara chega numa praça, aí diz assim, eu lhe dou R$400 para fazer um teste aqui social com você. Um casal, sentado na praça. Aí o cara diz, na hora. É o que? Ele diz, você me dá seu celular e eu posso olhar ele aqui todinho e dizer o que está nele, ok? Ok, aí o cara dá. Aí ele começa a olhar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Aí ele vai achando, ele diz, e essa conversa aqui? E essa aqui? Quase 90% dos casais que o rapaz abordou, um experimento social na rua, quase 90% brigou porque tinha conversa escondida. Um cônjuge conversando com um amigo, com uma amiga, e isso é pecado. Fiquemos de pé.